O seguinte artigo de Jeffrey Sachs foi publicado no site Common Dreams. Sachs é o presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e atuou como assessor especial dos secretários-gerais da ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. Distintos membros do Conselho de Segurança. O presidente dos Estados Unidos está fazendo graves ameaças de uso da força contra a República Islâmica do Irã, caso esta não atenda às exigências dos Estados Unidos. Suas ações colocam em risco uma grande guerra regional que seria devastadora. Questionado se desejava uma mudança de regime, ele respondeu que parece que isso seria a melhor coisa que poderia acontecer. Quando perguntado por que um segundo porta-aviões americano foi enviado à região, o presidente Trump respondeu: "Caso não façamos um acordo, vamos precisar dele. Se precisarmos, ele estará pronto." Essas ameaças violam o artigo 2.4 da Carta da ONU, que declara que todos os membros devem abster-se, em suas relações internacionais, da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra forma incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Essas ameaças ocorrem no contexto dos repetidos apelos do Irã por negociações. Além disso, em 7 de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores do Irã fez um discurso em Doha, propondo negociações abrangentes pela paz regional, após uma rodada de conversas em Omã, apoiada pela diplomacia dos Estados Árabes e da Turquia. Mesmo com o anúncio de uma segunda rodada de negociações, os Estados Unidos recorrem à intensificação das ameaças de uso da força. A questão que o Conselho de Segurança da ONU enfrenta nestes dias perigosos é se algum Estado-membro, por meio da força ou da ameaça de força, pode se colocar acima da Carta das Nações Unidas que nos governa a todos. O que está em jogo é a integridade do sistema internacional baseado na ONU. Um dos papéis cruciais do Conselho de Segurança é conclamar os Estados-membros a resolverem disputas por meios pacíficos, como negociação, mediação, arbitragem ou solução judicial, sem a ameaça ou uso da força. Hoje, o mundo precisa urgentemente de um compromisso renovado com a diplomacia. A ameaça atual de um ataque pelos Estados Unidos não começou com qualquer falha do Irã em negociar. Pelo contrário, começou com a rejeição, pelos Estados Unidos, de negociações que já haviam sido bem-sucedidas. Em 14 de julho de 2015, após anos de intensa diplomacia, o Irã e os países do P5, mais a Alemanha, concluíram o Plano de Ação Conjunto Global para garantir que o programa nuclear iraniano permanecesse exclusivamente pacífico. Em troca, as sanções econômicas impostas ao Irã seriam suspensas. O JCPOA colocou as atividades nucleares do Irã sob rigorosa e contínua supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, eliminando assim o risco de uma corrida armamentista nuclear por parte do Irã, um risco que o país sempre negou. Em 20 de julho de 2015, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade a Resolução 2231. Essa resolução endossa o JCPOA e conclama todos os Estados a tomarem as medidas necessárias para apoiar a implementação. Ela encerrou as resoluções anteriores de sanções e incorporou o JCPOA ao direito internacional. O Conselho de Segurança reconheceu explicitamente o direito do Irã de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. Ainda assim, em 8 de maio de 2018, 3 anos após a bem-sucedida resolução do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do JCPOA. Essa retirada foi ativamente defendida pelo governo israelense. Desde o final da década de 1990, a liderança de Israel tem repetidamente, de forma falsa e hipócrita, afirmado que o Irã estava prestes a obter uma arma nuclear, mesmo enquanto o próprio Israel havia adquirido secretamente armas nucleares fora do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e até hoje se recusa a aderir ao tratado e a se submeter aos seus controles. Quando o presidente Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do JCPOA, o país restabeleceu sanções abrangentes, em contradição direta com a Resolução 231, e lançou uma campanha de guerra econômica destinada a paralisar a economia do Irã, que continua até hoje.
As ameaças atuais dos Estados Unidos são, portanto, parte de um padrão de longa data de fingir interesse em negociações, enquanto, na verdade, buscam a guerra econômica e o uso da força militar. Em junho de 2025, após a retomada das negociações no início daquele ano, os Estados Unidos e o Irã iniciaram a sexta rodada de conversas. Os Estados Unidos haviam caracterizado as negociações como construtivas e positivas. A sexta rodada estava marcada para 15 de junho de 2025. No entanto, em 13 de junho de 2025, os Estados Unidos apoiaram o bombardeio de Israel ao Irã. Uma semana depois, os Estados Unidos atacaram o Irã sob a Operação Martelo da Meia-Noite. O ataque dos Estados Unidos à Carta da ONU voltou a escalar até o limite da guerra, com ameaças de uso da força e atos de guerra econômica ocorrendo diariamente. Os Estados Unidos têm aumentado sua presença militar nas proximidades do Irã e repetidamente ameaçado lançar um ataque iminente. A administração também tem sido franca sobre sua estratégia de guerra econômica. Em 20 de janeiro, em uma entrevista em Davos, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, descreveu como os Estados Unidos deliberadamente provocaram o colapso da moeda iraniana, uma escassez de dólares e o colapso das importações. Tudo com o objetivo de fomentar o sofrimento econômico e a agitação em massa. Bessent, da Zinde Reimbursement zu Nalfords muito positiv. O aspecto mais marcante da campanha dos Estados Unidos pela mudança de regime no Irã é a insistência repetida de que o Irã deve negociar. O Irã já negociou, repetidamente. O JCPOA foi negociado e ratificado pelo Conselho de Segurança da ONU. Mesmo depois de o Irã ter participado de novas negociações no último verão, enfrentou ataques aéreos em grande escala em seu território. Agora, os Estados Unidos têm força política colapso econômico e menhidenöffling. Nenhum país está seguro se os Estados Unidos podem fazer ameaças descaradas com o Irã, e, de fato, com vários outros estados nas últimas semanas, incluindo Cuba, Dinamarca e outros. É ao mesmo tempo triste e comovente lembrar que as Nações Unidas foram uma criação do presidente Franklin D. Roosevelt. Ele idealizou uma era de cooperação entre grandes potências e de multilateralismo sob o direito internacional como base para a paz e a segurança internacionais. Sua esposa, Eleanor Roosevelt, supervisionou a redação e a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Naquela época, os Estados Unidos imaginavam uma era em que a diplomacia prosperaria e um tempo em que a lei e a justiça, em vez da força bruta, prevaleceriam. Um tempo em que honraríamos as palavras do profeta Isaías, inscritas na parede da Primeira Avenida, de frente para as Nações Unidas. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Permitir que a Carta da ONU seja impiedosamente violada, ainda mais por seu país anfitrião, é convidar o retorno à guerra global, desta vez na era nuclear. Em outras palavras, é convidar a autodestruição da humanidade. Em nome de nós, os povos, o Conselho de Segurança da ONU carrega a autoridade e a pesada responsabilidade de manter a paz. Atenciosamente. Jeffrey D. Sachs, professor universitário na Universidade de Columbia,